China conecta com sucesso o cérebro de macaco com um computador em experimento. Braços robóticos com inteligência artificial que podem ser conectados e controlados por humanos são produzidos no Japão. Pai, nova IA semelhante ao ChatGPT, mas voltada para uma espécie de amigo virtual, acaba de ser lançada. Cientistas acreditam que finalmente resolveram o mistério do que há dentro da Lua. Os robôs vivos chamados Xenobots estão redefinindo a biotecnologia. Estas e outras novidades das novas tecnologias estarão neste episódio. Fique comigo até o final, porque é isso que vamos ver no vídeo de hoje, depois da vinheta. E aí, impressionado e impressionada? Eu sou o Carlos Alves e lhe dou boas-vindas ao nosso canal Realidade Impressionante. Se você gosta do nosso canal, já deixe o seu like porque isso nos ajuda demais. Sem mais enrolação, bora pro vídeo! Jane Pointer, cofundadora da empresa espacial Space Perspective, afirma que a sua empresa pode ser a primeira a oferecer um serviço de casamento no espaço. Já tivemos pessoas querendo ter o primeiro casamento no espaço, então veremos quem será o primeiro casal, disse ela ao The Cool Down. A cerimônia provavelmente aconteceria na cápsula da empresa chamada Neptune, que foi desenvolvida para ser a espaçonave mais acessível, sustentável e segura do planeta ou acima dele. O sistema todo é composto pelo Space Balloon, Reserve Descent System e o Neptune Capsule, segundo o site oficial da Space Perspective. Ao contrário de todas as outras espaçonaves em que o compartimento tripulado se separa de um sistema de voo no meio do voo e se transfere para outro sistema de voo, a cápsula da nave espacial Neptune permanece presa ao Space Balloon durante todo o voo, desde a decolagem até a aterrissagem, criando um voo perfeitamente seguro e suave. Mas como essa espaçonave pode impulsionar de forma sustentável? A espaçonave Neptune é levada ao espaço pelo Space Balloon, impulsionado por hidrogênio renovável, sem foguetes e sem a pegada de carbono associada. E segundo a Space Perspective, essa é uma ótima forma de impulsionar sendo sustentável. Em vez de decolar, o balão sobe lentamente a 19 km por hora, tornando a experiência acessível a qualquer pessoa com condições de saúde estáveis como as exigidas para voar com uma companhia aérea comercial. A Space Perspective informa que o balão é uma tecnologia comprovada, usada há décadas pela sua equipe em missões com a NASA e também outras agências governamentais para poder enviar telescópios de pesquisa e outros instrumentos pesados e sensíveis. E como será o retorno à Terra? Além do sistema de voo principal, a Neptune está equipada com um sistema de descida de backup, composto por 4 paraquedas situados entre a cápsula e o Space Balloon, o que pode perfeitamente substituir os sistemas primários de forma contínua e instantânea em caso de contingência, garantindo um pouso seguro e suave. Esse tipo de paraquedas tem sido usado por agências espaciais em mais de 1000 voos ao longo de décadas, com uma taxa de sucesso de 100%, segundo informa a empresa. Pesquisadores chineses afirmam ter conduzido com sucesso o seu primeiro experimento de interface cérebro-computador em um macaco, mostrando o avanço tecnológico BCI da China. De acordo com os relatórios da mídia estatal chinesa, publicado recentemente, este desenvolvimento encoraja a aplicação da pesquisa da ciência do cérebro e demonstra que a China está supostamente na vanguarda da guerra tecnológica entre China e Estados Unidos. Ma Yongji, neurocirurgião de Pequim, que faz parte da equipe que conduziu o experimento, disse que o sucesso do primeiro teste em animais é um avanço de 0 a 1, mas chegar ao sucesso em humanos é um processo de 1 a 100, então ainda temos um longo caminho a percorrer. A tecnologia de interface cérebro-computador traduz sinais elétricos em comandos, ajudando os pacientes com disfunção motora a interagir com o seu ambiente e melhorar a sua qualidade de vida. As 3 principais tecnologias BCI agora em pesquisa e desenvolvimento neste campo de biociência são BCI intervencionista, BCI invasiva e BCI não invasiva. A BCI intervencionista conecta o cérebro ao computador por meio de uma cirurgia minimamente invasiva, muito parecida com o stent cardíaco e fornece melhor qualidade de EEG do que a tecnologia não invasiva. E foi justamente usando um BCI intervencionista que os técnicos chineses identificaram e coletaram sinais eletroencefalográficos
elétricos com o dispositivo colocado na parede cerebrovascular de um macaco usando uma cirurgia minimamente invasiva. Esses impulsos permitiram o comando ativo, permitindo-lhes controlar um braço robótico com o seu pensamento. No entanto, a técnica intervencionista BCI não estaria pronta para uso clínico nos próximos 5 ou mais anos, informou o Beijing Daily, citando Yongji. A conclusão bem-sucedida do experimento significa um salto nas tecnologias de sinal EEG da China, passando da coleta passiva para o controle ativo, informou o relatório. Ele também anuncia avanços em várias tecnologias, como a detecção de EEG intervencionista e a coleta de EEG em vasos sanguíneos. Embora certas cenas de ficção científica sejam alcançáveis, como a exibição direta da mente dos seres humanos e a condução de veículos usando apenas a consciência, Yongji afirmou que levará muito tempo para esse nível de controle estar disponível. Em 2020, cientistas chineses inseriram com sucesso 2 microeletrodos no cérebro de um paciente de 72 anos, cujo corpo estava paralisado do pescoço para baixo, conectando assim o seu sistema nervoso central a um braço mecânico. Após o procedimento, ele foi capaz de manipular o seu braço por meio de impulsos cerebrais normais. Segundo os relatos, foi o primeiro procedimento BCI bem-sucedido da China em um paciente idoso. Os Estados Unidos, representados pela empresa de tecnologia Neuralink, fundada pelo CEO da Tesla, Elon Musk, ainda parece que tem uma clara vantagem na tecnologia invasiva BCI, conforme disse um gerente da empresa chinesa de dispositivos BCI ao Global Times. No entanto, a China se destaca em tecnologia não invasiva, pois é uma precursora em decodificação e aplicações de sistemas cérebro-computador. Enquanto isso, o primeiro experimento intervencionista de BCI na China em primatas pode marcar um passo significativo na ciência do cérebro e suas possíveis aplicações na saúde humana. O link para a fonte das informações está na descrição. Uma empresa japonesa de robótica chamada Desai Arms projetou um sistema de membros robóticos composto por 6 braços que podem ser controlados pelo usuário que os coloca. Esses braços robóticos podem ser anexados, desanexados ou até substituídos completamente para redefinir e revolucionar a maneira como os humanos interagem com robôs e inteligência artificial. Meio século depois que o conceito de ciborgue foi introduzido, os Desai-Bodies, ou ciborgues digitais, possibilitados pela disseminação da robótica vestível, são o foco de muitas pesquisas nos últimos tempos, afirma o site da empresa. Os braços Desai são um sistema de membros robóticos supranuméricos que consiste em uma unidade de base vestível com 6 terminais e braços robóticos destacáveis. O sistema foi projetado para permitir a interação social entre vários usuários, como a troca de braços e explorar possíveis interações entre ciborgues digitais e uma futura sociedade ciborgue. O principal objetivo das Desai Arms é garantir que os seres humanos possam interagir com robôs e inteligência artificial de uma forma que pareça natural e confortável, como se os componentes artificiais fossem meras extensões de si mesmos. O desenvolvimento está abrindo o caminho para um futuro em que os humanos e as máquinas possam trabalhar juntos de forma integrada e sem esforço. As próteses robóticas da Desai Arms são extremamente flexíveis, permitindo-lhes realizar uma ampla gama de tarefas. As aplicações podem variar desde o uso em um depósito até uma sala de cirurgia de hospital, mas onde o Desai Arms poderia ter o maior impacto é na melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência. Pessoas com membros perdidos podem usar o Desai Arms como um substituto, permitindo-lhes realizar tarefas que de outra forma seria quase impossível. A tecnologia tem o potencial de transformar verdadeiramente a flexibilidade e a facilidade de movimento de pessoas com deficiência. A empresa japonesa ilustra muitas possibilidades empolgantes e também inovadoras da robótica vestível. À medida que os avanços continuam a ser feitos nos campos da robótica e da inteligência artificial, podemos esperar inovações ainda mais impressionantes com muitas aplicações possíveis, tornando a vida dos humanos possivelmente mais fácil e flexível. Você já olhou para cima à noite e se perguntou o que há na Lua? Ou até mesmo do que ela é feita? O mistério do núcleo interno da Lua existe há séculos, mas agora os cientistas finalmente confirmaram, ao menos é o que parece. A pesquisa mais recente, publicada na revista Nature, revelou que o núcleo interno da Lua é uma bola sólida com densidade semelhante à do ferro, cercada por um núcleo externo líquido. Uma descoberta que nos ajudará a entender melhor como o nosso sistema solar se formou. A descoberta
descoberta foi feita analisando dados da missão Grail da NASA, de acordo com o Science Alert. A agência norte-americana enviou 2 espaçonaves para orbitar ao redor da Lua em 2011, e essas sondas mediram as forças gravitacionais entre elas, enquanto elas voavam sobre diferentes partes da superfície, permitindo aos cientistas determinar onde cada uma estava localizada em relação à sua parceira com base apenas nessas leituras. Os dados sísmicos são atualmente a maneira mais eficaz de sondar a composição interior de objetos no sistema solar. Ondas acústicas geradas por terremotos se movem e refletem no material dentro de um planeta ou lua, permitindo que os cientistas determinem a sua estrutura. As missões Apollo da NASA nas décadas de 1960 e 1970 obtiveram dados sísmicos que eram muito imprecisos para determinar com precisão o estado do núcleo interno. Ainda assim, a NASA anunciou que encontrou evidências de um núcleo rico em ferro sob cerca de 2.700 km de rocha no manto de silicato, pelo menos tão profundo quanto o núcleo da Terra e possivelmente muito mais profundo do que isso. A nova descoberta levou a uma compreensão mais precisa da história da Lua e da linha do tempo do bombardeio lunar nos primeiros bilhões de anos do nosso sistema solar. A ideia de um núcleo interno sólido questionou a evolução do campo magnético da Lua e apoia um cenário global de reviravolta no manto. Isso tem implicações para a estrutura, composição e história da formação da Lua. Os cientistas agora podem usar esses dados para entender melhor a história da formação da Lua, e a teoria de ficção descrita em Moonfall sobre a Lua ser oca e com tecnologia alienígena escondida lá dentro parece que foi refutada, hein? O link para entender melhor o estudo está na descrição. Já imaginou um mundo onde poderíamos utilizar o poder de uma célula viva para realizar certas funções? Assim como temos robôs que ajudam em vários aspectos de nossas vidas, alguns cientistas de universidades norte-americanas criaram um robô vivo conhecido como o Xenobot. Previa-se que o Xenobot seria uma ferramenta valiosa na medicina e em outros campos. A esperança é não apenas ajudar a tratar o câncer, mas também manter as águas do planeta Terra limpa. Mas apesar disso, houve várias controvérsias sobre se o Xenobot deveria fazer parte do nosso futuro ou não. Xenobot é um ser semelhante a um robô criado a partir de células vivas, e ao contrário dos robôs-máquinas, o Xenobot é feito por meio de alguns procedimentos biotecnológicos e com células orgânicas, e portanto é conhecido por ser o primeiro robô programável vivo construído com a combinação ativa da inteligência artificial e da biologia. O Xenobot não é nem o nosso habitual robô tradicional, nem uma planta ou um animal, mas ele é um micro-organismo minúsculo que pode ser programado e configurado para realizar uma determinada tarefa ou desempenhar uma função específica. Geralmente, o Xenobot é conhecido por ter 1 milímetro ou menos de comprimento e é feito de células-tronco de um sapo africano, o Xenopus laevis, que forma a base da qual seu nome é derivado. O Xenobot se move tanto em direção linear quanto circular e pode se agrupar para se mover no mesmo padrão ou direção. Para criar um Xenobot, um supercomputador foi programado com inteligência artificial com o objetivo de produzir diferentes designs de configurações de células. A princípio, o Xenobot só podia viver de 7 a 10 dias, mas com mais avanços e pesquisas dos cientistas, agora ele é até mesmo capaz de se curar e viver por mais tempo. As aplicações podem ser bem numerosas, dada a facilidade de expressar novas proteínas e vias de biologia sintética e circuitos computacionais em células Xenopus. Alguns exemplos foram discutidos pelos cientistas. Dada a sua não toxicidade e vida útil autolimitada, eles poderiam servir como um novo veículo para a administração inteligente de medicamentos ou cirurgia interna em humanos e animais. Se equipados para expressar circuitos de sinalização e proteínas para funções enzimáticas, sensoriais e de deformação mecânica, eles poderiam procurar e digerir produtos tóxicos ou residuais como o vazamento de petróleo, por exemplo, ou identificar moléculas de interesse em ambientes fisicamente inacessíveis aos robôs tradicionais. Em ambientes biomédicos, pode-se imaginar esses biorobôs feitos com as próprias células do paciente, removendo placas das paredes das artérias, identificando o câncer ou até mesmo estabelecendo-se para diferenciar ou controlar eventos em locais de doença. Uma característica de segurança benéfica de tais construções é que, na ausência de engenharia metabólica específica, elas têm uma vida útil naturalmente limitada. Embora não possamos subestimar
subestimar o valor que os Xenobots trariam para as nossas vidas, que inerentemente é a razão pela qual eles devem fazer parte do nosso futuro, os códigos e padrões éticos que nos guiariam contra o seu uso nocivo precisam ser desenvolvidos sobre considerações de seus benefícios ou prejuízos. Para se aprofundar neste estudo, consulte os links na descrição. Dois projetos significativos lançados por empresas apoiadas pelo bilionário e cofundador da Microsoft, Bill Gates, estão liderando a revolução da energia limpa nos Estados Unidos. A TerraPower, criada por Gates em 2008, está desenvolvendo uma usina nuclear de última geração chamada Natrium, que deverá estar operacional até 2030. O projeto da usina emprega líquido para resfriar o seu reator, em vez de água refrigerante convencional, para resolver os principais problemas que a energia nuclear apresenta. A chance de uma explosão é diminuída, pois o líquido sódio pode absorver muito mais calor do reator sem aumentar a pressão. Mesmo que a usina perca a eletricidade, ela continua esfriando. Além disso, o projeto da usina incorpora uma tecnologia especial de armazenamento de energia que facilita a integração com os sistemas de energia já existentes. A Electric Hydrogen, uma startup financiada pelo Bill Gates, também está ajudando a acelerar a revolução de energia limpa nos Estados Unidos. A empresa revelou planos para desenvolver uma gigafábrica de eletrolisadores de 1,2 gigawatts em Massachusetts, que produziria os eletrolisadores mais poderosos do mundo. Por meio de economias de escala e um gigantesco eletrolisador de 100 megawatts de baixo custo e eficiência, a empresa espera reduzir bastante o custo do hidrogênio verde. A Electric Hydrogen garantiu 198 milhões de dólares em financiamento da série B de influentes como Amazon, Equinor, Rio Tinto e Mitsubishi Heavy Industries. A empresa parece estar se concentrando na fabricação de hidrogênio para uso em controladores, e não em áreas como o transporte ou aquecimento, onde as alternativas elétricas são facilmente acessíveis. O hidrogênio verde é uma indústria em crescimento que tem o potencial de ter um impacto imediato na crise climática global, liberando as ligações químicas que mantêm a água junto com a eletricidade renovável. Olá, prazer em conhecê-lo, eu sou o Pai, a sua inteligência artificial pessoal. Esta é a mensagem que se encontra quando você abre o chatbot da Inflection AI, que é a mais recente adição a um fluxo de chatbots introduzido por grandes empresas de tecnologia nos últimos meses. Como mencionado, chamado de Pai, é um concorrente semelhante ao ChatGPT que é projetado para ser um assistente companheiro gentil e solidário. Meu objetivo é ser um assistente útil, amigável e divertido. Peça-me conselhos, respostas ou vamos conversar sobre o que vier à sua mente. Neste contexto, Pai significa inteligência pessoal. O feedback inicial de alguns usuários sugere que é uma versão mais lenta do ChatGPT. Quando recebe um prompt, o cursor verde diminui por alguns segundos antes de expelir uma resposta. Ao contrário de outros chatbots, usar o Pai dá a impressão de estar conversando com um amigo que gosta de falar bastante. Lançada em 2022, a Inflection AI é uma startup de inteligência artificial fundada pelo cofundador do LinkedIn, Reid Hoffman, e pelo cofundador da DeepMind, Mustafa Suleyman. A startup desenvolveu a tecnologia chatbot internamente, pensando em conversas humanas com alta inteligência emocional. A IA Pai chega em um momento em que há muito entusiasmo em torno das inteligências artificiais generativas, o que está gerando uma onda de interesse de investidores e consumidores. Essa nova AI não é apenas inteligente, mas também possui um bom IQ, também conhecida como inteligência emocional. Suleyman disse à Business Wire que o Pai foi pensado para ser como um companheiro digital disponível sempre que você deseja aprender algo novo ou quando precisa desabafar, falar sobre um momento complicado do seu dia ou apenas passar um tempo com, entre aspas, alguém curioso e gentil. Temos muito a aprender e um longo caminho a percorrer, disse ele, mas estamos entusiasmados em trazer esta primeira versão do Pai para as pessoas. O chatbot é útil para interações cotidianas, mas não pode gerar código ou ensaios. Em minha breve conversa sobre o Pai, tive realmente a impressão de teclar com um amigo, nada além disso. O link para se cadastrar e usar a nova IA estará na descrição. E aí, gostou desse vídeo? Se sim, não esquece de se inscrever por aqui. Isso nos ajuda a crescer e ter mais relevância dentro do YouTube. Com isso, o nosso conteúdo chega para mais amantes da tecnologia. Na sua tela tem 3 novas sugestões, 2 deste canal e uma do nosso novo canal. Seja como for, continue vendo os nossos vídeos. Muito obrigado por nos acompanhar e até o próximo!